Boa noite, Goiânia. Boa noite, Goiás. Está na hora o programa que não escolhe notícias e escolhe te informar já está no ar. Vamos juntos, obrigado pela companhia, pelo carinho da audiência. Aqui você vai ter reportagens ao vivo, notícias direto da redação, tem fofocas, tem de tudo um pouco. E vamos ver o que é que vai acontecer no programa de hoje. O campo está cada vez mais tecnológico e também mais consciente. A Tecnoshow Comigo 2026 mostra que o para de evoluir com inovação, agricultura digital e metas ousadas para produzir mais sem agredir o meio ambiente. E você vai ver também uma mega operação policial atingiu em cheio uma organização criminosa bilionária com base em Goiás. O esquema envolvia jogos ilegais e cifras impressionantes que chamam a atenção das autoridades. E tem mais, os aplicativos de conveniência, comida, mercado, bebida e até farmácia chegando. E o número de serviços de delivery só cresce no país. Informações você acompanha agora, aqui no Tá Na Hora Goiás. E vamos ao vivo mostrar para vocês que a forte chuva desta tarde já começa a trazer transtornos em vários pontos da cidade. E o alerta da Defesa Civil enviou avisos para todo mundo, para que todos informando os locais de perigo de alagamento, de enxurradas fortes. Quem está ao vivo para trazer todas as informações é o nosso repórter Guilherme Martins. Boa noite, Guilherme. Muito boa noite para você, Sandes. Uma excelente noite também para você que está acompanhando a gente aqui no Tá Na Hora Goiás. Chuva que foi rápida, né, Sandes? Mas o suficiente para causar inúmeros transtornos aqui na parte durante a tarde de hoje, provocando inúmeros transtornos. A gente fala ao vivo, inclusive, aqui da Marginal Botafogo. Foi um dos pontos mais afetados por essa forte tempestade. Daqui a pouquinho, Santos, a gente vai continuar falando sobre chuva, que eu quero mostrar para você, também para o pessoal de casa, a situação do trânsito aqui na Marginal Botafogo. Trânsito bastante complicado, tanto para quem vem pela Avenida Leopoldo de Bulhões, quanto para quem pega o acesso ali subindo pela essa volta para casa tá muito complicada. Ali na Jamel Cecílio, o Kennedy Paulino vai mostrar pra gente da Jamel Cecílio, trânsito muito complicado por ali para quem pega sentido GO, quanto também para quem volta, né, para acessar a Marginal Botafogo. Da água, Sandes, aqui no Córrego Botafogo, na Marginal Botafogo, subiu bastante. Tanto é que alguns trechos precisaram ser bloqueados. Nessas imagens ao do que foi registrado mais cedo, né? Uma situação muito delicada que provocou aí uma certa atenção, exigiu uma atenção redobrada do costumam passar por aqui. Teve bloqueio em alguns acessos aqui da Marginal. Esses acessos, tanto pela Avenida Independência quanto pela Avenida Goiás Norte, justamente para evitar acidentes. A gente também fala de outros pontos da capital, como por exemplo na região norte, no Jardim Novo Mundo e também no Goiânia 2. Nós temos imagens. A situação por lá foi parecida. Ruas alagadas, muita dificuldade para quem precisava se deslocar, viu, gente? Mas não foi só em Goiânia, não. A gente também tem imagens de Senador Canedo, onde uma igreja ficou completamente alagada. Essas cenas mostram a força da água invadindo o local e também causando bastante prejuízo. Você começou, Sandes, falando sobre esses alertas da Defesa Civil e, de fato, né, houveram alguns alertas da Defesa Civil. Antes da chuva, horas antes, teve esse alerta avisando justamente sobre o risco de pancadas fortes, enxurradas e durante a chuva, inclusive, teve mais um alerta que foi enviado para a população. As equipes da Prefeitura, também do Gabinete de Crise, realizaram todo o monitoramento durante a tarde de hoje. Ali por volta das 3 horas da tarde foi o momento que essa tempestade começou. As equipes tanto da Prefeitura quanto do Gabinete de Crise ainda continuam monitorando toda a situação. Agora há pouco a gente recebeu informações atualizadas da Secretaria de Engenharia de Trânsito, informando que os acessos que foram bloqueados aqui na Marginal Botafogo, tanto os acessos pela Avenida Independência quanto pela Goiás Norte, esses acessos já foram liberados para os motoristas. Então, para você que ainda vai passar por aqui, está voltando do trabalho, vai pegar rumo em direção à casa, passa por essas regiões, tanto pelo acesso da Avenida Independência quanto pela Goiás Norte, esses acessos já foram liberados
de engenharia de trânsito, porque não há mais nenhum risco. Inclusive, nas imagens do Kennedy Paulino, a gente observa que o nível do está bem abaixo do que foi registrado mais cedo. Mas o alerta continua, viu, Santos? Apesar desses acessos terem sido liberados, a orientação, gente, é nunca tentar atravessar ruas alagadas. É muito grande, né? Principalmente em locais como esse aqui, onde a água sobe muito rápido. A gente também fala, Sandy, sobre a previsão do tempo. A previsão do tempo indica fortes tempestades ao longo de toda a semana, principalmente durante o fim de semana. Eu vou devolver para você com essas imagens do trânsito aqui no viaduto da Jamel Cecílio. Trânsito muito complicado para quem costuma passar por aqui. A Avenida Leopoldo de Bulhões também está travada. O acesso à Jamel Cecílio, sentido GO, também está bastante congestionado, viu, Santos? É com você. Mas, Guilherme, você mostrou tudo, parabéns, atualizou todos os nossos telespectadores, mas pela imagem, está chovendo forte ou está mais... Felizmente a chuva já deu uma trégua. Kennedy, me acompanha aqui por gentileza, para a gente mostrar para o pessoal que está em casa. Não vai dar para mostrar com clareza no vídeo, Santos, mas aqui, essa poça que foi formada, dá para a gente ter uma ideia mais da água que está caindo nesse momento, né? A chuva já está fina, inclusive esconder aqui embaixo do viaduto, mas a chuva está bem diferente, na verdade, situação diferente da que foi registrada mais cedo. Hoje, durante a tarde, nós fomos fazer uma pauta em Aparecida de Goiânia, percorremos ali a BR-153, boa parte da BR-153 estava bastante alagada, então trânsito muito congestionado também durante boa parte da tarde de hoje na BR-153. A gente sabe que o trânsito por lá já costuma ser bastante intenso, né, em dias normais, em dias comuns aqui na capital, mas hoje estava pior ainda, a razão essa provocada, né, por causa dessa forte tempestade, dessas fortes chuvas. Agora chove bem menos, né, a situação está um pouco melhor para quem costuma sair um pouquinho mais tarde do trabalho, preferiu esperar passar um pouquinho essa chuva, né, principalmente para quem anda de ônibus, para quem pega o transporte coletivo, escolheu ficar até um pouquinho mais tarde no trabalho, agora vai enfrentar uma situação um pouco melhor nessa volta para casa. Mas o cenário é de instabilidade, viu, Santos? Porque ao mesmo tempo que chove pouco, chove bastante, com mais intensidade. Inclusive, neste momento, a chuva ela começa a cair um pouco mais com intensidade. A gente começou essa fala falando de pouca intensidade, mas ao mesmo tempo a chuva ela vai se fortalecendo, ganhando cada vez mais intensidade. E chama a atenção que em algumas regiões aqui da capital estão chovendo, não estão. A gente passou por essa experiência muito parecida ali na BR-153, em deslocamento ao 8º Batalhão, onde estávamos fazendo essa pauta, Santos, porque no caminho a gente pegava uma forte tempestade, chuva caindo, até mesmo aquela sensação de granizo, né? Não chegou a chover granizo, mas a chuva estava tão forte que a gente estava tendo essa sensação do carro. E aí a gente andava apenas alguns metros, o asfalto estava totalmente seco. Então tem esse cenário de instabilidade, os motoristas precisam redobrar a atenção, principalmente também para quem costuma frequentar esses trechos onde o nível da água costuma subir com mais intensidade. Daqui a pouco, Santos, no Jornal Serra Dourada, a gente vai trazer um panorama ainda mais completo dessa forte tempestade que caiu de hoje, causando inúmeros prejuízos, inúmeros transtornos e também dor de cabeça para os motoristas que também passaram ali pelo Perimetral Norte, também teve dificuldade na tarde de hoje, viu? Ok, Guilherme, muito obrigado. Então vocês viram. Obrigado pelas informações. Fica o recado, hein? Se não for necessário, evite sair de casa hoje. Chegue tranquilo e não saia. A prioridade agora é segurança em situação de risco. Acione a Defesa Civil. Prevenção, você sabe que pode salvar vidas. Bom, olha só, hein? Olha só essa história revoltante. Uma mãe aqui de Goiânia denuncia que o filho dela, um adolescente autista de apenas 15 anos, foi vítima de uma violência grave dentro de um condomínio. Segundo, teria sido amarrado, queimado enquanto brincava com outras crianças. E o pior, nada de respostas concretas. A nossa equipe conversou com essa mãe. A reportagem é de Lucílio Macedo. É a primeira vez que a mãe do adolescente de 15 anos, que foi amarrado e queimado em um condomínio do Jardim do Cerrado, em Goiânia, fala com a imprensa. Ela mostra o menino todo enfaixado onde está internado. Ele teve queimaduras no peito, pescoço e nas mãos.
O garoto estava no apartamento de outras duas crianças, de 6 e 8 anos. E, de acordo com a vítima, foram eles que jogaram álcool e atearam fogo de maneira proposital. O adolescente é autista, toma remédios controlados. E as duas crianças estavam sozinhas em casa quando tudo aconteceu. A mãe explica que ficou sabendo pelo próprio filho, por telefone, e que o menino de outras crianças e de alguns vizinhos pelo fato de ser autista. Eu estava trabalhando e aí minha filha me ligou, que era a folga dela, minha filha de 19 anos, falando para mim que os meninos lá no condomínio tinham jogado álcool. Ele brigava muito, né? Tem esses problemas dele. Muita gente lá não gosta dele, né? No condomínio. Ele é uma criança muito difícil eles falam lá, de muito difícil de conviver. Aí muitas crianças não gostam, né? Os vizinhos, sabe? No dia do acontecimento, ele ficou muito em choque. Ele falou para mim, mãe, eles me amarrou. E amarrou meus braços, aí jogou álcool em mim, tá? Eu me arrastei no carro e aí joguei água no corpo. A mãe acredita que, além das duas crianças, pode ter outra pessoa envolvida. A gente está achando que tem mais gente envolvida, mais uma criança, uma menina. O boletim de ocorrência foi aberto e agora a mãe recebe orientações do Conselho Tutelar. Mas as investigações, de acordo com a mãe das vítimas, não avançaram. Apenas uma pessoa foi ouvida, ela, até o momento, não prestou nenhum tipo de depoimento. E os pais das crianças de 6 e 8 anos disseram que esses meninos deveriam estar na casa de uma babá que também mora no condomínio. O adolescente não corre risco de morte. No entanto, não há uma previsão de alta. Para aliviar as dores, ele está sendo medicado com morfina. Ele fez uma raspagem, né? Uma cirurgia. Ontem ele fez outra. Ele está sentindo muita dor, né? Bastante dor. Ele está tomando morfina, né? Pra dor. Não tem, não. Previsão de alta. Eu não estava querendo mais voltar para lá, condomínio. É um caso que necessita de atenção, de resposta rápida. A gente segue acompanhando porque, quando envolve criança e ainda mais uma criança autista, não dá para aceitar o silêncio. Não dá para aceitar essa demora. Se você tiver qualquer informação, denuncie. A justiça precisa ser feita. Agora eu quero dar um recado para você que sofre com dores. Dores dos pés à cabeça. Chega aqui, Daniel. Daniel, não tenha medo de mim, Daniel. Pode chegar aqui pertinho de mim, Daniel. Atenção, dores constantes. A idade faz você achar que é normal ter dor. E não é normal. Ouça com atenção o que eu vou falar para você. Você de Goiânia, de todo o estadão de Goiás. Chegou ao Brasil Cúrcuma White, o magnésio da Vitae Gold, uma fórmula exclusiva, 100% natural, desenvolvida para auxiliar no combate às dores do corpo, ideal para quem sofre de artrite, artrose, fibromialgia. Problemas que atuam diretamente nas inflamações, proporcionando alívio e eficácia. A é até 7 vezes mais potente que a convencional. Ela ajuda a reduzir inchaços e inflamações, destrava as articulações, elimina a sensação de dormência, aliviar dores em toda a parte do corpo, joelho, coluna, ombros, dos pés à cabeça. Juntas também dói e incomodam, você sabe disso, as juntas. E com o magnésio, a absorção é muito mais rápida, garantindo resultados ainda mais eficazes, agindo diretamente no foco da dor. Tenha mais mobilidade, ande bem, com conforto, com qualidade de vida. Então ligue agora, anote o número. Atenção Goiânia, atenção qualquer cidade de Goiás. 0800 321 7500. E tem surpresa. As 100 primeiras ligações, além de ganhar ponto, vão ganhar esse gel massageador. Esse gel tem alívio imediato também da dor. Não aceite viver com dor. Olha o número aqui, 0800 321 7500. Ora, não perca tempo e acabe com as suas dores da cabeça. Vida que segue, programa também, TV Serra Dourada. E você
Bota amizade nisso. Um golpe que tem feito vítimas, principalmente covardes as pessoas idosas. E esse último golpe terminou com prisão. Uma idosa teve a aposentadoria levada por criminosos. Logo, coitada, que ela saiu do banco com o dinheirinho dela, menos que um salário mínimo. Isso foi aqui em Goiânia. A resposta da polícia foi rápida. Veja na reportagem. A idosa foi vítima de um golpe no setor Campinas, em Goiânia, logo após sair. Segundo as informações, a vítima foi abordada por um homem que se apresentou como responsável por programas sociais. Ele falava sobre distribuição de cestas básicas e benefícios, ganhando a confiança da idosa. Enquanto tentava entender a situação, um segundo criminoso se aproximou, pediu o comprovante do benefício e, aproveitando o momento de distração, conseguiu pegar o dinheiro. Cerca de R$ 1.600 foram levados. Um senhor, até um pouco de idade, me abordou e falou que eles tinham um benefício para mim, que eu fosse até o local daquele benefício que estava oferecendo. Ele avançou na minha bolsa. A ação foi rápida e os suspeitos fugiram logo em seguida. Mas o que eles não esperavam é que toda a movimentação acabou sendo registrada. E o resultado veio no mesmo dia. Equipes da Rotam conseguiram localizar e prender um dos envolvidos na cidade de Inhumas. Vi uma senhora com dinheiro, segui ela, peguei o dinheiro dela e fui embora para Inhumas. Esse caso serve de alerta. Criminosos têm se aproveitado da boa-fé, principalmente de idosos, para aplicar golpes em saídas de banco. A orientação é simples, mas fundamental. Evite conversar com desconhecidos, não compartilhe informações pessoais e, sempre que possível, peça ajuda a alguém de confiança. Mas você viu tanto que ele é cara de pau, ele confessou o crime, eu fui, segui, peguei o dinheiro e fui embora para Inhumas. Gente do céu, como é cara de pau desse jeito? Fui embora para Inhumas, logo vai ser solto e logo vai continuar também fazendo a mesma prática, que é a prática de roubar os nossos idosos. A Polícia Militar foi acionada em Campina-Chu. Ao chegar ao local, encontrou uma motocicleta com sinais de adulteração. Durante a verificação, os policiais perceberam que a placa estava irregular e o chassi parcialmente raspado para não ser identificado. Uma mulher foi detida na hora e quem traz todos os detalhes para a gente a respeito desse flagrante é Elias Júnior. Boa noite, Elias. Muito boa noite para você, Sandy Júnior, todo mundo acompanhando o nosso Tá Na Hora Goiás, a importância da experiência dos policiais militares durante aí a socorrência, viu, Sandes? Porque era um desentendimento, o chamado, eles foram averiguar o desentendimento e estava tudo certo. A questão foi a motocicleta, a moto que estava estacionada na porta do imóvel. E aí aquele tirocínio, aquela experiência policial, alguma coisa estranha ali, ó, na placa, e rendeu aí, claro, nessa prisão. Quem vai contar os detalhes pra gente é o Sargento Jacques. Vamos conferir. A Polícia Militar orienta que não adquiram veículos que estejam com a numeração suprimida, os famosos leilões, veículo de leilão ou veículo baixado. Muitos criminosos fazem a prática de alguns veículos e fazem a supressão do chassi e vendem como se fossem veículo produto de leilão, o que na verdade é o crime de receptação. Sem contar que o artigo 311 do Código Penal, que trata sobre adulteração, supressão de sinal identificador de veículo, ele foi modificado recentemente, e só o fato de conduzir o veículo com sinal identificador adulterado ou modificado já configura um crime. Já entramos aí, Santos, com uma recomendação da Polícia Militar, o Sargento Jacques trazendo aí essa dica especial, porque nesse caso específico, a polícia percebeu ali na motocicleta que estava estacionada na porta do imóvel que estava estranha ali a placa, viu? Na placa, e aí diante do que estava estranho na placa, eles fizeram a vistoria no veículo, na motocicleta, e durante essa vistoria bem detalhada, foi constatado que o chassi estava apagada. E
Rapidamente os policiais fizeram a o sistema tinha registro de furto-roubo, ou seja, fechamento geral na situação. Começou na suspeita em relação à placa, foi para o chassi adulterado e aí esta ação rápida, constatado furto, roubo e aí ó, cadeia. Receptação e adulteração, o crime é isso, Sandes. Receptação e adulteração de sinal identificador de veículo. Aí o que aconteceu? Diante dos fatos, a mulher acabou sendo presa, né? E aí teve delegacia, vai ter que explicar aí essa história dessa. Então o que era o desentendimento, que na verdade estava tudo ok. Essa motocicleta. Volto com você, Sandes. Muito obrigado, Elias Júnior. Que você está bem, está em forma. Não é em forma de barril, é em forma mesmo. E eu quero dar um recado para todos ficarem igual o Elias. Tá bem o Elias? Eu também tô magrinho, sabe por quê? Eu vou contar para vocês. Quem é que quer perder a partir de 8 quilos, 10, 20 quilos? É muito fácil. Se você engordou, se você está acima do peso, estômago alto, culote, pneuzinhos, a sua... Mas você quer emagrecer 10, 20, 30 quilos? Mulheres e homens, emagreça a partir de 8 quilos por mês, chegue a 10, 20, 30 quilos. Sabe como? Para ficar mais bonito. Sofrer com barriga, com estômago alto, culote, pneuzinhos, tome o Seca Barriga Biobelly, que faz um efeito de uma lipo natural. Pague no boleto mês que vem, então 8 de abril, mês que vem. Você está vendo essas fotos? Está vendo essas depois? Está vendo? Então, você tem que Barriga Biobelly. Então, sabe por quê? Porque vai fazer tudo. Vamos lá, TP. Emagreça. Você também pode ligar. Você também pode ter promoção. E eu vou falar agora. As 100 primeiras ligações, além de 60% de vão ganhar de presente um colágeno. Então, mais importante, isso você tem que fazer agora. Atenção Goiânia, atenção todas as cidades do interior. Vamos perder 8, 10, 20, até 30 quilos. 0800 7407 7422. Eu repito, hein? 0800 7407 7422. Informa, você pode ficar também com o Seca Barriga Biobelly. Vamos nós! Hoje vamos tentar realizar um sonho no nosso quadro de solidariedade. Sabia? De eletricista. E daqui a pouquinho, hein, tem quentíssimo brasileiro e tem uma bomba! O que é que vai acontecer com a Virgínia? Nós vamos saber. Vamos saber daqui a pouquinho. Tá vindo complicação para ela por aí. Descubra daqui a pouquinho, porque agora vamos direto à redação. Com você, boa noite, Sheila Araújo. Oi, Sandes. Boa noite para você, a todos que nos acompanham também. Vamos seguindo trazendo outras informações. E eu já destaco, viu, Sandes, um caso onde a Polícia Civil de Goiás prendeu em flagrante é suspeito de perseguir e ameaçar também a ex-companheira, isso em mesmo apesar ali de ter uma medida protetiva, esse homem, Sandes, ele fazia várias ameaças ali através de mensagens de cunho ofensivo. Também ele teria até mesmo invadido a casa dessa vítima e diante dessa gravidade, as equipes policiais foram acionadas e conseguiram encontrar aí esse suspeito ainda no local. No momento da abordagem, houve resistência por parte dele e é claro que no momento ali teve luta corporal. No final, Sandes, ele acabou sendo preso, onde vai responder aí por vários crimes, como perseguição, ameaça, violação de domicílio e outros crimes aí no contexto de violência doméstica também. Outro caso de destaque, Sandes, é sobre uma investigação da Polícia Civil de Goiás, que cumpriu mandados de busca
no Distrito Federal e apreenderam uma arma de fogo de uso restrito. Esse caso começou, Sandes, logo depois que um dos investigados teve a audácia de postar uma foto nas redes sociais portando uma arma. E não ficou por aí não, porque essa foto já é de cunho criminoso, né? Ele ainda resolveu deixar um recado aos policiais, dizendo assim, abre aspas, onde a civil não localiza. Pois é, fecha aspas. Mas localizou, viu, Sandes? Localizou, tanto é que com o avanço dessas investigações, os policiais identificaram o dono da arma e chegaram até o endereço dele, onde fizeram ali a apreensão de armamentos, munições e também um celular. Os dois homens são investigados aí, devem responder por porte ilegal de arma. Agora, para fechar minha participação, Sandes, uma cena impressionante, infelizmente lamentável, chamou a atenção em Senador Canedo, onde o motorista de 46 anos sofreu um mal súbito enquanto dirigia o veículo e a partir daí aconteceu uma sucessão de colisões, viu, Sandes? A pista contrária, atingiu um ciclista que estava ali na mesma via e só parou depois que ele atingiu o muro de uma casa, Sandes. O ciclista, apesar das imagens serem fortes aí, ele não sofreu ferimentos graves, foram apenas ferimentos leves. O motorista teve a morte confirmada ainda no local, inclusive dentro do veículo. As equipes de Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, equipes também, os agentes de trânsitos, eles estiveram no local para fazer o atendimento da ocorrência. Esse caso ele foi registrado pelas equipes de resgate e será investigado. Infelizmente, né, Sandes, mais uma morte no trânsito e fica sinceros sentimentos aos familiares desse motorista de 46 anos. Eu volto com você. Cheiro, mas vem gente, agora tem solidariedade. Para participar, escreva tanahoragoiás@tvsd.com.br e você sabe que é sorteio. Quem vai participar hoje é o Reginaldo Bispo. Tudo bem, Reginaldo? Tudo bem, Sandy. Boa noite. Você mora onde, Reginaldo? Moro em Senador Canedo. Olha para aquela câmera lá. O pessoal de Senador Canedo quer te ver. Então você mora em Senador Canedo, em qual bairro? Rua BE9, quadra... Qual bairro? Boa Esperança. Lá no... em Senador Canedo mora o nosso querido Reginaldo. Ele trabalha como jardineiro, viu, gente? Ele é jardineiro, ele é casado, ele tem 3 filhos e tem um sonho. Ele escreve para ganhar um curso de... Sim, Sandy. Então você quer trabalhar como eletricista? Eletricista, predial. Eletricista predial. Sim. Então é um bom curso, onde trabalhando como eletricista predial, emprego, carteira assinada, tudo direitinho, porque jardineiro é autônomo. Então ele quer ter um serviço fixo, carteira assinada, trabalhar como eletricista predial. Reginaldo, vamos saber se você ganhou ou não ganhou o curso? Vamos lá, Sandy. Tá confiante? Sim, sempre. Tá achando que vai ganhar? Acredito, sim. Então, produção, diz aí, o Reginaldo ganhou ou não ganhou? Ganhou! Um presentão de Energia Brasil e quem vai falar de lá é o professor Francisco Arruda. Olá! Estamos aqui neste momento com os profissionais do curso de eletricista de linha viva de distribuição da escola na Energia Brasil Profissional. Aqui ao lado estamos no pátio, aqui ao lado está o professor de capacete verde, professor Bradrock, com vários anos de experiência nesta área. E aqui são na lona utilizado para a execução das tarefas necessárias e imprescindíveis para o bom desempenho ambiente. Estamos aqui mostrando a vocês a Escola Energia Brasil, com todo no seu pátio, com toda a área de treinamento, com as redes sobre as mangueiras, onde o aluno terá um ambiente e desfruta de um ambiente de alto padrão, de alta qualidade e atendendo às normas de meio ambiente e bem-estar social. Venha para a Escola Energia Brasil. Tá aí, Energia Brasil. Muito obrigado, professor. Está aqui todos os endereços de Energia Brasil. Satisfeito? Muito. Um abraço para você. Que você consiga
eletricista. Amém. Muito obrigado, Ok? Sandy. E graças a Deus, mais um sonho realizado através do nosso quadro de solidariedade. Eu preciso de você. Sandy Júnior faz o bem sem olhar a quem. Vamos falar de saúde? Vamos lá, com a nossa repórter Lizy Souza. Saúde é o que interessa. Boa noite, Sandy. Boa noite, pessoal de casa. Uma excelente quarta-feira para todos vocês. Vamos continuar com a entrevistada dessa semana, a doutora Márcia Lutz, ela que é dentista. Boa noite, Sandy. Boa noite, Lizy. Boa noite, pessoal. Vamos lá, quarta-feira. Quem usa aparelho ortodôntico deve ter para evitar placas e manchas nos dentes. Bom, existem dois tipos hoje de aparelho ortodôntico, né? O aparelho fixo, que todo mundo conhece, que normalmente são aquele aparelho que a gente tinha ali em 2000, 2000 e pouco. Agora a gente tem um aparelho invisível, que inclusive eu estou usando ele agora. O aparelho invisível, ele não tem nenhum problema, porque você consegue removê-lo da boca para fazer a higienização normalmente, certo? Então a gente ensinou vocês a gente vai escovar normalmente e passar o fio dental normalmente. Agora, se você usa o aparelho fixo, que é aquele de metal que a gente usava antigamente, aí você precisa ter o passa-fio, que é um plastiquinho que você vai colocar, sabe aquele agulha da vovó? Onde você passa o fio e aí você vai passar entre os ferrinhos. Extremamente difícil, chato de passar, dolorido, porque às vezes você coloca e você empurra o fio dental com bastante força. Então é desagradável. Ou você tem essa escovinha aqui, mas que jamais fará tão bem o papel do fio dental, né, como ele faz. E aí você vai pegar, suponhamos que aqui a gente tem o aparelho, né? Você vai entrar com a escovinha no meio do dente para tentar escovar e substituir o fio dental nesse momento desafiador que é você usando o aparelho fixo. Muito obrigada. Sandy, é com você. Até amanhã. Até amanhã, Lizy. Muito obrigado. Chegou a hora de falar dessa delícia que chegou para ficar, chegou na minha casa e vai chegar na sua também. Eu não troco por nenhum outro. Eu estou falando do Bom no Arroz. Bom no Arroz tem que estar em toda a receita, tem que estar no cardápio de todas as famílias. Eu tenho certeza que você vai viver momentos emocionantes e inesquecíveis. Chegou no supermercado, mercearia não tem Bom no Arroz, bate a mão na mesa e fala, aqui eu não volto mais. Eu fui lá conhecer. Tive com o Alisson vai me receber aí, ó, uma fábrica grande. Eu conheci o processo, como é que ele é produzido, selecionado, no mais alto padrão de qualidade. Olha, eu acompanhando tudo, é por isso que eu fui ver, para indicar com absoluta certeza para vocês. Bom no Arroz, o seu melhor arroz. Comprem, porque esse aqui eu garanto. Vamos lá, vamos trazer agora com a Ana Luísa a quentíssima do meio artístico brasileiro. Boa noite, Ana Luísa. Oi, Sandy, boa noite. Boa noite também para o pessoal de casa. É uma bomba. Vamos começar assim, tá? Então, vamos chamar a bomba. Se é bomba, bomba! Nossa, sempre tá estamos fraca. juntos. Ela bombona, Léo. Certo. É isso aí, aí, O que está Sandy. acontecendo com a Virgínia? Então, tanto a Virgínia quanto o Zé Felipe, pais de 3 pequenos, né? Os 3 pequenos, o Zé Leonardo, tem também, o Leonardo, na verdade, tem a Maria Flor e a Maria Alice, e a gente sabe, a gente segue acompanhando sempre, inclusive semana passada, o Zé Felipe chamou a atenção nas redes sociais, criticando a exposição, as frequentes viagens dos 3 pequenos, que são os filhos dele com a Virgínia, e acontece, Sandy, que agora, hoje, o Conselho Tutelar, mediante uma denúncia anônima, foi acionado justamente pela situação das filhas, porque o pequenininho, ele é muito novo, tem 1 ano apenas, então ele não estuda. Mas as meninas, tanto a Maria Flor e a Alice, estão faltando muito às aulas, justamente pela quantidade de viagens para o exterior. Os filhos com a Virgínia nas viagens, quando vão para a Espanha, recentemente para os Estados Unidos, muito mal na internet, e a consequência é justamente o ensino das crianças. Então, essa denúncia anônima, a gente não sabe, né, claro, quem foi, a gente vai seguir acompanhando. Em esclarecimento oficial, tanto a assessoria quanto da Virgínia se manifestou que ambos estão à disposição das autoridades. A gente vai seguir acompanhando aqui, Sandy. Vamos acompanhar, porque é uma notícia que... Né, Ana Com Luísa? certeza, e a gente volta, porque se tem educação, claro,
disposição para resolver o mais rápido possível. Amanhã nós esperamos você com mais quentíssimas do meio artístico brasileiro. Vamos agora a um rápido intervalo. Por favor. Ministério Público e Vigilância Sanitária. Clínica clandestina em Senador Canedo. Casal é preso por manter laboratório para canabidiol em Aparecida de Goiânia. Dono de açougue. Estamos de volta para falar para você que uma criança de 10 anos ficou ferida após um vaso sanitário quebrar durante o banho em Catalão. De acordo com as informações, a vítima teria subido no vaso para ajustar a mangueira do chuveiro. Quando a estrutura não suportou o peso da criança e acabou rompendo. Com a queda, a criança sofreu diversos cortes pelo corpo provocados pelos estilhaços. Ela foi socorrida e encaminhada para uma unidade de saúde da cidade. O estado de saúde não foi informado até o momento. E o Jornal Serra Dourada começa agora com Adriana Bueno. Obrigada, Sandes. Esse caso só reforça que com criança não dá para descuidar nem por um instante.